semana, no Contas em Dia, vamos lhe explicar porque deve criar e gerir um orçamento familiar. Já está connosco a nossa madrinha das contas, a Joana Freitas. Olá, Joana. Bem-vinda mais uma vez. Bom dia. Por que é tão importante fazermos esta gestão e também termos este orçamento familiar? É muito importante pelo seguinte, pelo básico dos básicos, saber o dinheiro que entra e o dinheiro que sai. Porque uma coisa é nós mentalmente termos a noção de que entra X, sai Y. Mas o registarmos isso é muito importante e dá-nos uma clareza em relação ao nosso orçamento familiar. Por outra, tentar encontrar oportunidades de minimizar as despesas para aumentar o valor disponível ao final do mês. E também encontrar aqui oportunidades às tantas de aumentar os ganhos, diminuir as despesas, ver às tantas posso investir um bocadinho mais aqui nas minhas poupanças, posso juntar mais a pensar num objetivo, seja a comprar casa, seja a viajar, não interessa, ou seja, definir e criar todo um orçamento com o intuito de conseguirmos atingir os objetivos que queremos para a nossa vida. Mesmo que seja uma média, ou seja, nomeadamente nas despesas, que às vezes não temos bem noção de quanto é que vai sair, termos ali uma média de quanto gastamos por mês é importante, não é? Sim, exatamente, ou seja, para tentarmos perceber se estamos num bom caminho, se há alguma coisa que nós possamos fazer para não entrar na linha vermelha, como se costuma dizer. Sim. E isso é importante, aliás, já temos vindo a falar ao longo da rúbrica algumas dicas de poupar, precisamente para diminuir a despesa, mas acho que chegou aqui a um ponto que é importante falar o porquê de termos que fazer essa poupança, e neste caso, em relação ao orçamento familiar. E há uma estratégia que deve ser seguida ou depende também do orçamento de cada um, das necessidades de cada um, das despesas de cada um, ou há efetivamente uma regra para este orçamento? Não há uma receita de bolo, como se costuma dizer, que são aquela quantidade de ovos e aquela quantidade de farinha. Neste caso aqui não existe aquela quantidade de dinheiro para X, Y, Z. Temos que ver primeiro o que entra e o que sai. Mas aqui o que tem que ficar é saldo positivo. Ou seja, quando entramos num ponto em que nós ganhamos quase tanto como gastamos ou estamos a ganhar menos do que aquilo que gastamos, é um sinal de alerta em que temos que aqui remodelar a nossa vida, seja ao aumentar ganhos ou diminuir despesas, idealmente os dois, aumentar ganhos e diminuir despesas, mas na impossibilidade de tal acontecer, vamos por partes. Então vamos por partes. O que é que podemos fazer? Em primeiro lugar, ver o dinheiro que entra em casa, ou seja, não só dependente de salário, que é o normal, mas também outro tipo de rendimentos. Os rendimentos chamados variáveis, que é, por exemplo, a venda de artesanato ou digamos assim, os hobbies que são monetizados, como ter um blog e etc, etc. Sabemos exatamente a quantidade de dinheiro que provém de salário, ou seja, de rendimento fixo, que é aquele que estamos a contar numa determinada altura do mês receber, e o rendimento variável, que é o que provém, como eu disse, deste tipo de atividades que são um bocadinho mais instáveis. Porque assim permite-nos organizar o orçamento tendo em conta aquele dinheiro, porque não podemos contar com o dinheiro que não é certo. Claro. E depois ter em conta também aquilo que sai, que era a tal média que nós falamos, não é? Com as despesas fixas e também não fixas, mas que devemos ter em conta. Que devemos ter tudo organizado para conseguir realmente perceber o que é que podemos fazer para minimizar. E neste caso nós temos que anotar, registar as despesas, por um lado, ou seja, sem qualquer tipo de julgamento ou sem qualquer tipo de crítica, só anotar, pronto, saber, numa fase inicial, saber ali mais ou menos quanto é que gastamos e para onde é que vai o dinheiro. Numa segunda fase, temos que ter um olhar mais crítico e perceber, bom, esta despesa aqui está um bocadinho acima daquilo que eu estava a pensar. Talvez seja a altura de ou renegociar contratos ou de ter dicas para reduzir as despesas no supermercado, na eletricidade, na água, como já falamos aqui anteriormente na rúbrica, e a partir daí começarmos a passar para os próximos passos. E ter em conta os gastos invisíveis. Usa esta expressão a Joana. Que gastos são estes? Pronto, eu digo os gastos invisíveis e pode ser um bom tema depois para outras rúbricas, que é, por exemplo, pagar despesas fora de prazo. Ou seja, eu sei que é um bocado, às vezes, complicado gerir aqui as datas de pagamentos, porque há a data em que vamos ter que fazer o pagamento não temos aquele valor disponível, mas isto leva-nos depois a pagar taxas e outro tipo de multas ou por falta de pagamento no prazo indicado. Nós podemos evitar estes gastos invisíveis, porque €1 aqui, €2 ali, €5 acolá, nós no final temos um desfalque assim um bocadinho grande no orçamento. Portanto, podendo evitar isso,
E evitando esses gastos invisíveis, porque nós não nos apercebemos, vamos evitá-los, vamos planear pagamento de contas, sobretudo, ou planeamento de despesas que possam existir. E a gestão familiar é também importante, Joana, porque há pouco falava da questão de termos em conta o dinheiro que entra, o dinheiro que sai. Fazer uma espécie de uma conta quanto às percentagens que corresponde, por exemplo, num casal. Um ganha 60%, o outro ganha 40% do orçamento familiar. Isto depois, em termos de pagamentos de contas, pode fazer sentido que ganha 60%, pagar 60% das despesas também? É uma boa estratégia? Isto depois vai depender também como cada o casal família, lida, né? exatamente, Claro. E como cada casal lida com as finanças. Há casais... Mas há várias formas de fazer essa gestão. Há várias formas, inclusive vários modelos de gestão. O importante aqui é equilibrar e manter sempre o saldo positivo, porque o que funciona para uma família não quer dizer que funcione para todas, ou seja, é importante analisar caso a caso e, acima de tudo, não deixar de definir uma percentagem do dinheiro que entra em casa para a poupança. Mas eu só consigo deixar poupar... aquele bocadinho de lado, não é? E preferencialmente quando se recebe o dinheiro, ou seja, no início do mês, antes de passar a outras despesas, pôr aquele dinheiro de parte, sejam 10 euros, 20 euros, 50, 100, não importa a quantidade, mais vale pouco do que nenhum. Claro. Que assim vamos construindo a nossa fundo de reserva e evitar situações desagradáveis. E são esses tais objetivos que depois podemos cumprir para despesas que não são diárias, mensais, mas que podem ser objetivos a longo, médio prazo, não é? Por exemplo, a Joana há pouco falava da questão das viagens. Pode não dar para fazer sempre, mas se tivermos um bocadinho, quem sabe, um luxo de vez em quando, sabe sempre bem. Exatamente, e nós temos que aproveitar a vida e sempre com cautela, com moderação e sem desfalcar as nossas contas e tê-las sempre em dia. Sim, e temos usado aqui duas palavras que me parecem muito importantes voltar a falar delas, que têm a ver com a disciplina e a determinação. Mais uma vez, aplica-se a este caso. Sim, sem dúvida, não é fácil começar, o que custa é o primeiro passo, mas nós com determinação, com disciplina, com os altos e baixos do processo, porque nem sempre vamos conseguir ter aquela disciplina, mas perceber, o que é que me levou aqui a sair do meu caminho? Foi isto, pronto, então eu tenho que evitar esta situação para manter o meu objetivo e o meu foco, que é ou comprar uma casa, ou viajar, não importa. O que importa é que seguimos o nosso caminho para alcançarmos aquilo que nós queremos. Joana, muito obrigada. Obrigada, até para a semana.